E agora eu quero ouvir os nossos comentaristas sobre tudo isso que a gente tratou no nosso primeiro bloco com a deputada estadual pelo PSL aqui em São Paulo, Janaína Pascoal, que tratou de todas essas questões envolvendo o partido do presidente, a saída da senadora Selma Arruda do partido, as declarações do senador Major Olímpio contra Flávio Bolsonaro, essa crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o caso Queiroz, vídeo do Olavo de Carvalho, enfim, todos os assuntos que a gente tratou na entrevista. Agora passo a palavra aqui para os nossos comentaristas para a opinião de vocês. Diga, Vera. Foi um fim de semana de uma espécie de catarse coletiva, né, no bolsonarismo, aberta ali a partir dos seus representantes no Congresso, mas que se espraiou para a militância virtual, aquela mais aguerrida, com direito a cenas de pugilato público, explícito, xingamentos daqui e dali, pessoas que até ontem eram tidas e havidas como expoentes do bolsonarismo, sendo chamados de traidores, toda aquela cena que não é bonita de ver, porque mostra os intestinos, né, de um movimento que se mostrava ali muito coeso na defesa do governo, muito, inclusive, agressivo com aqueles que faziam críticas, mas que agora começa a experimentar suas primeiras dissidências internas. Já tinha havido uma primeira leva de dissidentes nas primeiras controvérsias, sempre relacionados a essa questão do combate à corrupção. E agora, quando ficou mais evidente, inclusive com a senadora juíza Selma dando nomes aos bois, dizendo como o Flávio Bolsonaro atuou, quais as suas falas nessa atuação para retirada de assinaturas da CPI da Lava Toga, a coisa estilhaçou de vez, Vitor. Então, tem esses dois componentes, um da militância virtual e um da base do Congresso que está convulsionada, e os dois preocupam muito o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, porque eles seguiam muito por esse apoio virtual, um apoio que é muitas vezes fanático e bastante eloquente, e que agora está sendo igualmente eloquente na crítica. Tanto que Eduardo Bolsonaro, que não tem nada a ver com esse pato, entrou na roda, foi defender o irmão, acabou publicando um vídeo de uma youtuber, um vídeo confusíssimo, porque é muito difícil alguém com começo, meio e fim tentar explicar o que está acontecendo. Ela claramente naufragou, falhou miseravelmente ao tentar defender com alguma lógica o que está sendo feito para retirar assinaturas da CPI da Lava Toga, mas com isso ele se indispõe com o Senado, que é a casa que vai ter de votar a sua indicação para a Embaixada do Brasil em Washington. Então ele entra atravessando o samba, publica um vídeo que critica vários senadores, critica o próprio irmão em um dado momento, não resolve em nada a cisânia na base e ainda criou indisposição com os senadores que vão votar a sua indicação. Só para lembrar, o proponente da CPI da Lava Toga é o delegado Alessandro Vieira, que votou em Jair Bolsonaro no segundo turno. Fez um voto meio exótico. Marina Silva no primeiro, Jair Bolsonaro no segundo. Esse já está na oposição e foi bastante ofendido ali no vídeo, bateu boca com Eduardo Bolsonaro, acusou o futuro embaixador de divulgar fake news. Eu falei com ele hoje mais cedo, ele disse que Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma vocação diplomática, implodindo um pouco aí a sua candidatura. Então tá um melê danado. O Bolsonaro e seus filhos se pelam de medo de perder essa militância virtual, porque hoje é mais ou menos o que lhe resta, porque na sociedade como um todo a sua popularidade já vem caindo bastante. Vamos ver qual vai ser o próximo passo. Eu diria que eles não vão mexer no diretor da Polícia Federal por hora, porque seria comprar muita briga de uma vez só, colocar muita mão em vespeiro, Vitor. Diga, Josias. Olha, o problema desse estilhaçamento do PSL, ele tem nome e sobrenome. Nas últimas horas, políticos e nós, jornalistas, estamos chamando o problema hora de Flávio Bolsonaro, hora de Olavo Bolsonaro, hora de Eduardo Bolsonaro, que fica divulgando ali nas redes sociais vídeos contra a CPI da Lava Toga. Se todo mundo estivesse certo, a solução seria simples. Bastaria o presidente desligar o Olavo de Carvalho da tomada, dar um chega para lá nos seus filhos, que o seguem de forma muito fiel, e o problema estaria resolvido. Só que está todo mundo enganado. O nome desse problema é Jair Bolsonaro. O presidente está se distanciando gradativamente dos compromissos que firmou na campanha eleitoral e está fazendo isso diante da necessidade de firmar novos pactos e novos compromissos. E ele faz esse movimento, curiosamente, num primeiro estágio, para defender os interesses da família. Ele se tornou
amigo de infância do Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, e sente a necessidade de fazer média com os ministros do Supremo, porque, no limite, eles vão julgar se é nepotismo ou não a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Eles já estão beneficiando o filho Flávio Bolsonaro, porque o Toffoli trancou aquele processo que corre contra o Flávio Bolsonaro, contra o Fabrício Queiroz, lá no Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e estendeu isso para todos os processos que se serviram de dados detalhados do COAF sem autorização judicial. Então, o presidente está sentindo a necessidade de firmar novas parcerias. Ao mesmo tempo, ele tem que aprovar a indicação do filho embaixador no Senado. Para isso, ele se aproxima do Centrão, ele negocia cargos que não admitia negociar, está se discutindo agora nos subterrâneos ali do Congresso, indicação de gente para o setor elétrico, que o Paulo Guedes quer privatizar. Quer dizer, o sujeito está, a área econômica está discutindo a forma de privatização da Eletrobras e reativou-se no governo uma discussão sobre distribuição de cargos na Eletrobras. A esse ponto chegamos. Então, eu insisto, o nome do problema não é Flávio, não é Eduardo, não é Olavo. O nome do problema é Jair Bolsonaro. Vai lá, Constantino. Pegando um gancho nisso, né, o olavismo é parte intrínseca desse bolsonarismo, né, um retroalimenta o outro. E é verdade que o presidente Jair Bolsonaro nunca desqualificou ou se afastou publicamente da figura do seu guru, né, guru dos filhos. Inclusive, no primeiro discurso após eleito, ele fez questão de colocar o livro do Olavo de Carvalho lá. Então, tudo isso que o Olavo vem dizendo e que a militância digital que resta, que é cada vez mais fanática, reverbera, isso tem uma espécie de selo de aprovação, de apoio do próprio presidente. E é isso o que mais preocupa, é isso que vira notícia e que merece ser notícia, né? Então, a minha implicância com o viés ideológico da grande imprensa é porque, em geral, a imprensa chama qualquer um à direita dos tucanos, que são esquerda, de ultraconservador. É como se não existisse para a imprensa extrema esquerda, nem PSOL, nem PT, é todo mundo esquerda, e aí está a direita dos tucanos, é ultraconservador, reacionário, fascista, e aí vira logo essa ameaça. Então é que nem a história do Pedro e o Lobo. Tanto se fala, né, que nos Estados Unidos foi igual, né? O Mitt Romney, o McCain, pessoas absolutamente moderadas eram tratadas pela grande imprensa como ameaças terríveis. Aí a hora que chega um cara um pouco mais ousado mesmo, tipo Trump, que está longe de ser um supremacista branco, um fascista, aí cai em ouvidos moucos esses rótulos, porque eles foram abusados. Por que eu quero dizer isso? Porque o Bolsonaro foi acusado de tudo e rotulado de tudo por boa parte da imprensa, sem evidências, sem provas. E há, de fato, um movimento colado a ele que tem cores fascistoides, que tem um projeto autoritário. A narrativa do Olavo de Carvalho é uma narrativa, se parar a pensar, que coloca um líder popular como alguém que tem que ser seguido e apoiado cegamente, totalmente. As instituições são as grandes ameaças à liberdade. Então ele tem que atropelar essas instituições com apoio popular. Ou seja, um líder messiânico que incorpora a vontade geral para atropelar as instituições corrompidas e entregar o nirvana, entregar a utopia. Isso é narrativa jacobina, isso é narrativa golpista, isso não tem nada que ver com conservadorismo. Só que essa turma fala em nome dos conservadores. Então é fundamental o que está acontecendo e está havendo uma depuração na direita incipiente brasileira, separando o joio do trigo. E é importantíssimo que isso aconteça, porque todos esses episódios que estão vindo à tona estão servindo para mostrar quem segue princípios, quem segue conservadorismo, que é cético com o poder, com os poderosos, que não tem política de fé, que não tem messias, mito, nada disso, de quem segue um projeto de poder, que usa como instrumento um presidente, uma família, e não está muito preocupado com valores, com princípios, com instituições, com construir nada. Inclusive segue aí uma política de ódio, de ressentimento, isso é visível, né? Nesse vídeo polêmico que ficou famoso, o guru dos Bolsonaro diz que foi alvo de processos judiciais e isso quase destruiu sua vida e tudo, e recomenda depois que o presidente lance mão dos mesmos métodos,
contra jornalistas. Quer dizer, é de um grau de canalice, para não dizer outra coisa, né? Impressionante. Então, tudo isso está saltando aos olhos de cada vez mais gente e vai restando ao bolsonarismo, com todas as suas contradições, um gueto extremista, liderado por alguém como Olavo de Carvalho. Então, é o que restou. E as pessoas no Brasil têm uma demanda reprimida por uma agenda de direita, liberal e até mesmo conservadora em costumes, mas com uma postura muito mais democrata e moderada, coisas que essa turma aí não está entregando. Vera. Concordo com o Rodrigo, com essa distinção que tem de ser feita entre quem era militante bolsonarista, estrito sensu, e quem era conservador, que viu no bolsonarismo o melhor projeto, mas eu acho que essa confusão não se deveu totalmente à imprensa. Aconteceu no primeiro turno ainda da eleição do ano passado, uma migração muito forte desses setores conservadores, e aí sim, os conservadores clássicos, todo tipo de conservadores em direção a Bolsonaro. Um movimento no primeiro turno, aí sim, ignorando quaisquer matizes, achando que ou era o PT ou era Bolsonaro. Muito da polarização que a gente viveu se deveu ao fato de que um setor forte, não só do conservadorismo, mas também do liberalismo, também no mercado, setores amplos da sociedade, das classes médias, etc., já enxergaram no Bolsonaro algo que ele não era efetivamente. Bolsonaro virou um cavalo de Troia para derrotar o PT, como se fosse o único capaz de fazê-lo. Muito em razão, a facada ajudou a catalisar esse movimento que já vinha antes dela, mas aí se esqueceu que ele justamente não era esse conservador. Alguém que praticou o que praticou nos seus mandatos de deputado, dizendo que usava verba de gabinete para comer gente, dizendo que, falando o que falava, se comportando como um deputado sempre defensor de mais Estado e não menos, sempre defensor de mais corporações e não menos, praticante dessas pequenas práticas da política, como rachadinhas de gabinete, etc., etc., nunca seria, em condições normais de temperatura e pressão, abraçado por setores do conservadorismo, aí sim, abertamente, como foi, se não fosse aquela coisa de que ele era o único capaz de derrotar o PT. Então, se tem uma parcela de culpa da imprensa por tê-lo estigmatizado de alguma forma antes, e eu acho que tem, também tem uma certa cegueira de setores que depois vão ter de fazer uma meia-culpa por ter abraçado o bolsonarismo tão graciosamente, como se ele fosse solução para todos os males do petismo no poder, quando evidentemente já não era. Não tinha uma base conceitual sólida, não tinha uma base econômica sólida, foi buscar Paulo Guedes meio na última hora, não tinha base social, não tinha base filosófica, não tinha nada. E esse pessoal evangélico, essa coisa já meio que flertava ali com setores mais fanáticos, ela já estava presente quando o resto da sociedade tapou o nariz e foi de Bolsonaro no primeiro turno. Esse ponto é muito importante, Vera, porque a análise incorreta que setores do bolsonarismo têm feito em relação à sua vitória vai levar a cada vez a intensificação dessa estratégia de conflito e que vai isolar cada vez mais o presidente. Por quê? Porque foi uma eleição muito plebiscitária. Se houve ou não uma previsão correta de que só ele era capaz de derrotar o petismo, eu não sei dizer. Eu sei que, de fato, foi se configurando isso e aí não tinha jeito. Para derrotar o PT tinha que ser Bolsonaro. Foram 57 milhões de votos para isso. Mas, como você bem lembra, de nariz estampado, pelo menos muitos. Era o que tinha para o jantar. Agora, se a interpretação é de que 57 milhões de pessoas endossaram, chancelaram o olavismo, aí realmente essa turma vai quebrar a cara, porque o povo brasileiro é mais moderado. O povo brasileiro não quer revolução, não quer esse tipo de mensagem. O povo brasileiro votou no primeiro turno em Fernando Henrique Cardoso, que era uma esquerda moderada. O Lula nunca ganhou no primeiro turno e perdeu 3 eleições seguidas. Quando venceu, venceu porque botou um figurino mais moderado e carta ao povo brasileiro para respeitar a instituição, que depois traiu. O João Dória, que é um centro-direita, venceu no primeiro turno no estado mais importante do país, em São Paulo. Então, o brasileiro não gosta desse tipo de postura do presidente. Inclusive, uma pesquisa recente mostrou 70% contra a verborragia do Bolsonaro. Então, eles estão intensificando essa estratégia de falar apenas para a sua bolha radical
confundindo o Brasil com o Twitter e achando que 57 milhões de pessoas votaram em Olavo de Carvalho, que sequer sabem quem é. Então, é uma coisa assim espantosa em termos de erro estratégico. E vão quebrar a cara. Vão ver que se a eleição não for novamente um plebiscito sobre o PT, por isso que eles apostam todas as fichas nisso. Eles precisam da polarização. Se não for isso, aí eles estão ferrados. Agora, eu concordo com o seguinte, a imprensa ajudou a criar esses rótulos e demonizar. Infelizmente, a imprensa e a esquerda, infelizmente, daí a raiva de muitos conservadores legítimos de Boix-Tito e com o olavismo, infelizmente essa turma das redes sociais está dando razão a todas essas caricaturas inventadas pela imprensa e pela esquerda.